Boa Graça e noite. paz. Vamos lá? Começar, irmão? Deixa eu só me organizar aqui. Atrás tem mais, tá? O vídeo que sai. Acho que dá para começar a partir daqui. Então vamos orar para começar. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por nos reunir mais uma vez aqui nesta quinta-feira, Senhor, pela disposição de podermos aprender mais a Tua santa, bendita e poderosa palavra, Senhor. Nos abençoe para que tudo seja passado da melhor forma possível, Senhor, e abra os corações para que todos possam compreender também com clareza tudo o que será falado pelo auxílio do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vou começar aqui no capítulo 16. Vou dar uma contextualizada antes. De Atos dos Apóstolos, perdão. 16 de Atos dos Apóstolos. Vou dar uma contextualizada rapidinho, só para vocês lembrarem de onde nós paramos. Então, Atos 16. Então, aqui, irmãos, na semana passada, nós vimos a primeira viagem missionária inteira do apóstolo Paulo. Então, como ele foi convertido, como que ele saiu para a Turquia, né, para a atual Turquia, para a Galácia. Depois ele retornou, voltou para Jerusalém e teve aquelas questões se deveriam circuncidar os gentios ou não circuncidar. Então, nós paramos até aí. E depois da igreja de Jerusalém decidir não circuncidar, mas dar algumas orientações, o apóstolo Paulo foi fazer a segunda viagem missionária. Só que dessa vez, nessa segunda viagem missionária, ele se apartou de Barnabé, porque ele teve uma briga com Barnabé por conta de João Marcos. Porque na primeira viagem missionária, João Marcos ele quis voltar a partir de determinado momento, os abandonando, e Paulo ficou muito magoado naquela época e não queria levar João Marcos novamente. E Barnabé queria. Então, por essa divergência, Barnabé e Marcos foram via navio para o Chipre. O apóstolo Paulo ele foi subir por terra seca. Então, dessa vez, a segunda viagem missionária ele foi feita através de cavalos, através de outros meios de transporte, não mais por navios. Então o apóstolo Paulo subiu Jerusalém, Samaria, Síria, mais ainda acima, e aí ele foi pela Turquia via continente, não pelo mar mais dessa vez, consolidando todas as igrejas que ele havia ministrado na primeira viagem missionária. E aí, aqui no capítulo 16, ele levou Timóteo com ele, né? Eu quero te desenhar. Então essa primeira parte aqui diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Então Derbe e Listra eram aquelas cidades da Turquia, na Galácia, onde ele tinha pregado na primeira viagem missionária. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então aqui, Timóteo ele tinha uma ascendência judia por parte da mãe e uma ascendência grega por parte do pai. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, ele era um menino muito, muito bom, tinham boas palavras para falarem sobre Timóteo. E aí Paulo queria que Timóteo o acompanhasse. E aí Paulo circuncidou ele por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Aí eu vos pergunto, irmãos, vocês lembram que na semana passada a igreja de Jerusalém decidiu não circuncidar nenhum gentil, né? Agora eu pergunto para vocês, por que o apóstolo Paulo decidiu circuncidar Timóteo? Porque a mãe dela era judia? Porque o pai era grego, né?
Mas o apóstolo Paulo, conhecendo como a gente conhece, ele jamais faria isso por conta própria, né? Porque ele não acreditava que ele precisava circuncidar um gentil para ele ser salvo, né? Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma característica de fazer de tudo para que o evangelho não tivesse obstáculos. Então, ele sabia no coração dele que ele não precisava circuncidar Timóteo, mas para não criar nenhum obstáculo com os judeus, ele decidiu circuncidar Timóteo, para não colocar um obstáculo a mais ali, porque ele sabia que os judeus iriam implicar muito e ia dificultar a obra do evangelho. Então, tem vezes, irmãos, que mesmo nós temos convicção de alguma coisa, para não escandalizar o reino ou dificultar a pregação do evangelho, às vezes a gente tem que fazer certas concessões. Entendeu? Foi o que o apóstolo Paulo fez aqui. Porque se ele tivesse que resistir, se perguntasse para ele, Paulo, você está circuncidando Timóteo para ele ser salvo? O apóstolo Paulo iria negar isso. Mas para os judeus não implicarem, ele acabou fazendo isso para não criar obstáculos para o evangelho. Entenderam essa parte? Então por isso que ele circuncidou, né? E aí, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver aqui, no versículo 17, veio um espírito de adivinhação. Olha só que interessante essa parte, irmãos. Veio uma mulher possuída de um espírito de adivinhação, e olha só o que o espírito falava. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Pergunto para vocês, o espírito está falando verdade ou mentira? Verdade, né? Verdade, exatamente. E aí, ele continuou repetindo isso por muitos dias, né? Até que Paulo se indignou, né? E falou para o Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Então, irmãos, aqui, nós vamos ser remetidos a... Lembra quando Satanás tentou a Jesus? A tentação no deserto? Sim. Satanás tentou a Jesus com palavras que estão escritas no livro de Deuteronômio. Então, tudo que Satanás falou a Jesus está escrito na Bíblia, né? Só que Jesus também combateu Satanás com as mesmas palavras que estão nas Escrituras. Então, às vezes o diabo ele vai aparecer conosco com certas verdades sendo ditas, né? Só que a intenção por trás da verdade é maligna. Então, o espírito de adivinhação, embora ele estivesse falando a verdade, por ele se repetir e falar isso todos os dias, ele estava tentando atrapalhar Paulo através da ironia. Então, embora ele estivesse falando a verdade, como se pela ironia ele estivesse falando que Paulo, na verdade, era um mercenário. Olha só que coisa louca, né? Que às vezes a gente usa a famosa figura de linguagem chamada sarcasmo, né? No sarcasmo, a gente finge que está concordando com determinada coisa, só que na verdade a gente crê no oposto, né? No sarcasmo é muito comum, né? É um recurso que a gente usa para descredibilizar. A gente afirma o que o outro está afirmando, só que na verdade a gente está tentando descredibilizá-lo. O apóstolo Paulo teve essa intuição do Espírito Santo e libertou aquela mulher, e eles foram açoitados e presos por isso, né? Porque aquela mulher, ela dava lucro para os seus senhores, adivinhando, né? Então eles foram muito injustiçados, mas olha só mais para frente que maravilhoso que aconteceu. Porque eles foram presos, né? E ao invés de ficarem chateados ou tristes, eles glorificaram a Deus, cantaram louvores. E todos os presos ali foram convertidos, e houve um tremor, e as celas se abriram. Imagina o desespero do carcereiro, né? O carcereiro que era responsável por todas aquelas vidas, por manter todos aqueles presos. Ele se desesperou, né? Ele viu as celas abertas e falou, agora acabou para mim. Eu deixei todos os presos fugirem. Só que, para surpresa dele, todos os presos estavam escutando o evangelho com o apóstolo Paulo e com Silas, né? E ali ele se converteu, ele viu aquela coisa e ficou maravilhado. Se converteu, foram para a casa dele, ele convidou o apóstolo Paulo, toda a casa dele creu no Senhor Jesus, foram batizados. E olha só que obra maravilhosa, né? Então, através de uma injustiça cometida pelo apóstolo Paulo ter libertado uma mulher do diabo, então o apóstolo Paulo libertou uma mulher do espírito de adivinhação, tirando o lucro dos senhores, foram injustiçados e presos por conta disso, por fazer o bem,
por desoprimir uma mulher que estava sendo oprimida por espírito maligno. Só que lá o Senhor transformou maldição em bênção, né? Porque ali, além de converter todos os presos, ele converteu até o carcereiro. Olha só a obra que Deus fez. E tudo isso porque eles não blasfemaram o Senhor. Eles se alegraram e glorificaram, entoaram louvores no momento de dificuldade, né? No momento de prisão e açoites. Olha só que maravilhoso isso. Então, aqui teve essa grande obra no finalzinho de Atos 16. E aí, o que aconteceu? Depois, Paulo, ele já estava querendo ir para Éfeso. Ele queria ir mais, então, Éfeso, ele ficava no extremo ocidente da Turquia, quase na Europa. Porque a Turquia, ele é um país que é um dos únicos 2 países que faz fronteira, que tem parte na Europa e tem parte na Ásia, né? Assim como a Rússia. Éfeso praticamente estava na porção europeia já, da Turquia. Só que ali o Espírito Santo impediu a Paulo de ir para lá. O Espírito Santo falou para Paulo que ele teve um sonho com macedônio. Macedônio, irmão, é uma maneira diferente de falar grego, tá? Então toda vez que falar macedônio na Bíblia, significa grego. Porque Alexandre o Grande, quando ele expandiu o império dele, o império dele originou-se como Império Macedônico, né? Então, ali o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, entendeu que o Espírito Santo queria que ele fosse primeiro para a Grécia, e não para Éfeso. E aí, ele foi para a Grécia. E ali, ele começou o ministério dele, na Grécia. Ele voltou, na verdade, né? Porque ele já tinha ido na primeira viagem missionária. Ele regressou, foi para Tessalônica, e depois passou aquela passagem famosa dos bereanos. Vocês lembram qual que é a maior virtude de um bereano? Vamos ver se vocês lembram. Então o bereano, ele tem a fama de duvidar de tudo e checar nas escrituras, né? Então quando o apóstolo Paulo pregou para eles o evangelho, eles falaram: beleza, apóstolo, é isso que você está falando para a gente? Mas deixa eu checar nas escrituras se é isso mesmo. Então, eles eram homens que procuravam checar nas escrituras se aquilo que o apóstolo Paulo falava estava de acordo. Que é uma virtude que todos nós crentes deveremos ter. Sempre examinarmos tudo. Não nos contentarmos com o que é falado no altar, mas termos a fome, a sede, de irmos atrás do conteúdo e checar se realmente isso, né? Então essa é uma virtude dos bereanos. E depois de Paulo e Silas passarem por Bereia, ele vai dar um dos discursos mais maravilhosos do Novo Testamento, que vai ser o discurso dele em Atenas, irmãos. E aqui eu vou ler com vocês a partir... Deixa eu ver de onde que eu vou pegar ele aqui para ficar legal, ó. Vamos pegar a partir acho que do 22, irmãos. Então, Atos 17, 22... o apóstolo Paulo vai fazer uma pregação para os atenienses, no Areópago, que era um lugar famoso, onde tinha vários eventos. Então diz assim, ó. Então, Atos 17, 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Olha só que maravilhoso isso, irmãos. Então o apóstolo Paulo, provavelmente, ele passou sobre a estátua de Apolo, sobre a estátua de Afrodite, sobre a estátua de Hermes, sobre a estátua de Poseidon, sobre a estátua de Hades, sobre a estátua de Zeus e sobre a estátua de infinidades de deuses do Olimpo, né? Só que ali Paulo, percebendo que havia um Deus desconhecido, esse Deus desconhecido, irmão, só por curiosidade, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas Sócrates, vocês conhecem o filósofo Sócrates, né? Bem famoso, né? Que foi mentor de Platão, que foi mentor de Aristóteles na sequência, né? Sócrates, ele começou a filosofar motivado, segundo ele, por um Deus que ele não sabia nominar.
E aí Sócrates começou a filosofar baseado neste impulso que este Deus desconhecido deu a ele. Então esse Deus desconhecido, ele ficou ali em memória de Sócrates, que não conseguiu denominar, olha só. E aí fizeram uma tal estátua ao Deus desconhecido, só que como ele era desconhecido, não dava para colocar nenhuma imagem que o representasse, né? E o apóstolo Paulo, vendo isso, ele teve a oportunidade de introduzir esse Deus desconhecido aos gregos, né? Então, seguindo aqui no versículo 24, ele disse assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então aqui Paulo já deu a primeira chicotada nos gregos, né? Primeira açoitada, né? Porque todos esses deuses tinham um templo, né, em tributo a eles, né? Onde os seus sacerdotes faziam ofertas. Então aqui ele já deu uma, ó, falando, então, esse Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Porque os deuses gregos, eles precisavam receber certas ofertas, né? Eles precisavam receber algo de homens. E esse Deus desconhecido não precisava de nada de ninguém, porque ele criou todas as coisas, né? Então Paulo colocando esses deuses em escalas e níveis completamente diferentes. E aí seguindo no 26. De um só homem fez todas as nações. Quem que foi esse homem? Deus, né? Mas quem que foi esse homem? De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Abraão. Qual que foi o primeiro homem criado? Abraão. Adão. 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 Então, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Olha só que maravilhoso isso daqui. Então todos nós, antes de termos uma revelação de Deus, nós vamos ver isso logo em Romanos 1, irmãos, que é um dos textos mais lindos, mas eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Então todos nós, o apóstolo já mencionou muito isso no culto, nós temos meio que uma lei moral no nosso coração, inscrita desde o nascimento. Então, antes de conhecermos a Deus, eu mesmo, vou me tomar como exemplo. Eu, como adolescente, eu fui criado num ambiente hostil, em Diadema principalmente, e ali sempre teve muita violência, muita promiscuidade, só que mesmo diante de tudo aquilo, tinha certos códigos que eu não estava disposto a abrir mão. Só que ninguém me ensinou isso, é como se fosse algo latente. Tinha certas coisas que me falava que era certo e algumas coisas que eu repudiava porque eu achava que aquilo era errado. E batia o pé e não fazia. Então aqui é o que o Senhor está falando aqui, ó, no 26, ó. Então, deixa eu ver se é o 26. No 27. Então o Senhor nos fez com a intenção de buscar a Ele, porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então o Senhor, Ele está perto mesmo de ateus. Quando ateus cumprem a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, sem crer no Senhor, sem saber eles estão agradando ao Senhor. Porque a gente tateia, só que quando a revelação do Evangelho vem, já fica mais claro, a gente já sabe agora quem a gente adora e como a gente adora, né? Quando nós somos ignorantes, nós não sabemos o meio, o modo como acessar ao Senhor. Aí no 28 fala assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aqui, mais uma açoitada, mais um açoite. Então, primeiro Paulo atacou os templos, que eram consagrados a estes deuses. Agora Paulo atacou os materiais nos quais eles eram forjados. Olha só. Lembra do bezerro de ouro que foi forjado lá em Êxodo? Então Paulo atacou primeiro a casa deles, depois a própria forma deles, que era feita através de pedra e ouros.
atacou também a dependência que ele tem de receber adoração de homens, né? De receber ofertas, sacrifícios, sendo que o nosso Senhor não precisa, porque ele criou todas as coisas. E aí, no 30, ele fala assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. Quem é esse homem que ele escolheu? Jesus. Muito bem. Então ele criou a humanidade através de Adão. Depois, esse primeiro homem pecou e fez a humanidade toda cair em ruína, mas depois o Senhor levantou um segundo Adão para restituir todas as coisas e nos dar a oportunidade de chegarmos ao Senhor. E através desse que virá o julgamento final, o Senhor Jesus. Então aqui foi esse discurso lindo. E depois o Senhor, não satisfeito em dificultar a vida de Paulo, o Senhor mandou Paulo ir lá para Corinto. Corinto, irmão, só para contextualizar, ficava no sul de Atenas. Então Paulo começou lá de cima, né? Tessalônica está lá no norte. Depois ele desceu para Atenas. E depois ele desceu para a península do Peloponeso, que é o sul da Grécia. E lá está Corinto. Para vocês entenderem Corinto facilmente, pensa que Corinto é a nossa atual Ibiza, a passada Sodoma e Gomorra do passado. Então só para vocês entenderem o contexto de Corinto, tá? Era um lugar devasso e promíscuo, porque era um porto, era uma cidade portuária, né? Então, todas as pessoas que chegavam de embarcação, o que eles fariam? Eles ficavam longe das esposas, né? Os que eram casados, abarcavam em Corinto para levar as mercadorias, e aí, longe da esposa, a promiscuidade falava mais alto, e eles iam procurar prostitutas para se saciar. Então, era o lugar da Grécia mais promíscuo, onde tinha mais imoralidade sexual. E nós veremos isso mais para frente na carta aos Coríntios, como isso realmente era terrível, né? E ali, Paulo começou a pregar o evangelho, e Paulo queria sair de lá, e o Senhor falou para Paulo, né? Paulo, tem de bom ânimo, porque eu tenho muita gente neste lugar. Olha só. Então, no lugar que às vezes a gente pensa que não vai sair nada, o Senhor tinha muita gente ali. E Paulo abriu uma igreja maravilhosa em Corinto. E foi dito mais para frente que a igreja de Corinto foi uma das igrejas que tiveram mais dons espirituais dados da parte de Deus. Então, Paulo teve um ministério maravilhoso ali em Corinto. E depois Paulo quis voltar. Então, depois de Corinto, ele quis voltar já para a Síria, para a igreja de Antioquia. Mas aí o Senhor falou para ele dar uma passadinha rapidinha em Éfeso, antes de ir. Só que Paulo, como ele tinha um voto ele tinha umas festividades em Jerusalém, ele voltou para Jerusalém e confiou outros irmãos a Éfeso. E aqui, irmãos, eu queria pontuar a virtude de um homem chamado Apolo. Então aqui no capítulo 18 de Atos, no versículo 24... Então, 18 e 24 de Atos, nós veremos um judeu chamado Apolo. E ele tem umas virtudes muito interessantes aqui, que todo crente deveria trabalhar para ter. Então, vamos lá. Diz assim: neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Eloquência, irmãos, eu diria que é um dom de Deus. Nem todo mundo nasceu para falar bem em público. O próprio Moisés tinha dificuldade, e por isso Deus levantou Arão, né, para que fosse porta-voz de Moisés. Então Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, não era um homem eloquente. Todavia, Moisés era poderoso nas Escrituras. Então aqui, se nós não temos eloquência de berço dados pelo Senhor, uma coisa que nós poderemos ser, sermos poderosos de Escritura. Temos fome e sede da palavra e procurar meditar na palavra de dia e noite. Então essa é uma das virtudes de Apolo. No 25 falava que ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus,
conhecendo apenas o batismo de João. Olha só que interessante, então. Então, Apolo, ele tinha praticamente só o Antigo Testamento dentro dele, e ele conhecia até o batismo de João. O batismo de João quer dizer que Apolo, ele conhecia até o batismo do arrependimento dos pecados e regeneração da vida. Mas Apolo ainda ele não tinha sido esclarecido acerca do batismo do Espírito Santo, que viria somente pela fé em Jesus Cristo. Então, o batismo de João, a qual Apolo pregava, ele apenas preparava o nosso coração para o batismo com o Espírito Santo, né? Porque antes de ser batizado com o Espírito Santo, é necessário um arrependimento genuíno das suas obras más do passado e uma conversão e uma regeneração, uma metanoia, uma transformação de mente. E aí, Apolo, no 26, começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então Priscila e Áquila foram aqueles irmãos que Paulo confiaram Éfeso a eles. Então quando Paulo voltou para Jerusalém, ele deixou Priscila e Áquila sob responsabilidade. Eles viram essa eloquência e essa pregação fervorosa de Apolo, só que eles perceberam que faltava ali o batismo do Espírito Santo em Apolo. Ele estava pregando até João Batista. E aí eles expuseram o que faltava, né? Anunciaram o batismo do Senhor Jesus a Apolo. E aí no 27 diz que ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos os animaram a escrever aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, observem que o ministério de Apolo é muito parecido com o apóstolo Paulo no começo, né? Lembra que o apóstolo Paulo, ele tinha um costume de ir nas sinagogas no dia de sábado, né? Porque ele sabia que os judeus iam abrir a Torá, e ali ele tinha uma oportunidade de provar para eles, na própria Torá, que Jesus era o Messias. E Apolo estava fazendo exatamente a mesma coisa. E depois, Paulo finalmente foi para Éfeso. Aí ali aconteceu uma coisa interessante, irmãos. Ó, no 19, a partir do versículo 2, olha só que interessante o que aconteceu aqui. Ó. O apóstolo Paulo encontrou alguns discípulos em Éfeso e perguntou para eles, ó, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, observe que é o mesmo fenômeno que aconteceu com Apolo, né? Eles creram em Jesus, o que significa que eles se arrependeram e decidiram viver uma vida diferente, só que eles ao mesmo tempo não ouviram falar do batismo do Espírito Santo. E aí Paulo perguntou para eles, então, que batismo vocês receberam? E eles responderam, o batismo de João. Aí Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, ao que eu falei para vocês anteriormente, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes pôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui é importante, irmãos, não apenas ter a regeneração e a conversão, mas direcionar a nossa fé para o Senhor Jesus também. Então são esses 3 passos: se arrepender, regenerar-se e direcionar a sua fé diretamente ao Senhor. Esses eram os passos para que se cumprisse o propósito de Deus nas nossas vidas, em relação ao Espírito Santo. Depois, mais à frente, no 19:13 eu anotei aqui, deixa eu ver que... Ah, tá, essa parte aqui é importante, irmãos. No capítulo 19 ainda, haviam certos judeus que acreditavam que o nome do Senhor Jesus era uma magia, era um abracadabra, um alakazam. Aí eles tentaram expulsar espíritos imundos através dessa magia, né? E aí olha o que aconteceu com eles, irmãos. A partir, no 14, então 19 e 14. Eles ordenavam,
os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então, o que eles fizeram? Eles ordenaram que os espíritos imundos saíssem pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. No 13, isso daí, certo? Então eles tentaram exorcizar os demônios em nome de Jesus ao qual Paulo prega. E aí, olha só o que o espírito maligno respondeu para eles no 15. Ó. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Olha só. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles, o nome do Senhor era engrandecido. Então aqui, irmãos, por que a palavra mágica não funcionou no exorcismo? Por que vocês acham que não funcionou? Porque eles não tinham Espírito Santo. Exatamente. E como que Paulo adquiriu isso? Através do conhecimento, né? Exato, exatamente. Né? Exato. O conhecimento traz intimidade, né? Então, quanto mais conheço uma pessoa, mais intimidade eu tenho com ela, né? Por exemplo, se eu falar Gustavo, vocês têm certeza do quê? Não falando pra ninguém. Se eu falar a palavra Gustavo, vocês têm certeza que o Gustavo é o quê? Qual, Gustavo? Exatamente, esquece, não estou determinando qual Gustavo, mas se eu falar Gustavo, vocês vão achar que é um homem ou uma mulher? Não, Gustavo é homem, né? É um homem, certo? Perfeito. Se eu falar agora, Gustavo tem 1,60 m, eu já descartaria que esse Gustavo seria filho do Ari e da Vânia, certo? Certo. Agora, se eu falasse que eu conheço um Gustavo de 1,85 m mais ou menos, com uma cabeleira enorme, Aí, menino de bom coração, que toca guitarra e que congrega na Caris, todo mundo vai falar que é o filho do Ari e da Vânia, certo? exato. Então, o que eu quis dizer com isso? Quanto mais predicados eu acrescento nesse Gustavo, mais certeza vocês têm qual Gustavo é esse, certo? Entendeu? De mesma forma que eu posso falar de um tal Leandro, mas se eu falar que esse Leandro é solteiro e não tem filho, não sou eu. Não é você. Entendeu? Mas se eu falar que esse Leandro é pai do Theo, marido da Andressa, filho da Ivani, entendeu? Que congrega na Caris e ministra na quinta a palavra, fica claro que sou eu. Então, quanto mais predicados a gente consegue atribuir a uma pessoa, mais a gente conhece ela. Entendeu? Mais intimidade nós temos. Então, o que a Vânia falou. Quanto mais nós conhecermos a Deus mediante a palavra, mais intimidade nós teremos. E ao ponto de até o diabo nos conhecer de tamanha intimidade que nós temos com Deus. E aí o diabo falou assim, ó, olha só. Ele falou, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Olha só. Né? Porque vocês mesmos conhecem aquela... Que forte isso, né? Paulo ser um homem de tamanha intimidade que o diabo seja obrigado a reconhecer que conhece a Paulo, né? Então, é isso que nós devemos buscar, essa intimidade ao ponto de Satanás não conhecer também. E nós temos reputação até mesmo diante do diabo, né? Que era o testemunho que Jó alcançou, né? Lembra que Jó falou, que Deus falou para o diabo? Tem um servo Jó, né? Um servo chamado Jó, que é fiel e temente a Deus. Então o próprio Deus... se engrandeceu para Satanás testemunhando a favor de Jó, que Jó era um homem justo e santo diante dele, né? Então, mais uma vez aqui, esse espírito maligno não saiu porque eles não tinham intimidade alguma com Jesus, não tinham intimidade alguma com Deus. E por isso eles foram espancados pelo diabo e foram deixados nus e envergonhados diante dele. E aí, na sequência, eu pontuei aqui o versículo 26 a 28. Vamos ver aqui. No 26 está escrito assim:
Aqui, irmãos, vou contextualizar antes, tá? Em Éfeso, tinha uma divindade principal, que era a deusa Diana. Então, a deusa Diana, ela tinha uma estátua muito famosa em Éfeso, uma estátua enorme, que era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E ali o apóstolo Paulo estava deixando eles pobres. Por quê? Ele estava começando a pregar, né? Como vocês viram no discurso lá de Atenas, o apóstolo Paulo estava falando muito contra imagens de fundição que eram moldadas pelos homens, né? De deuses que eram moldados pela imaginação do homem, com matéria-prima na qual Deus criou. E aí responderam assim para Paulo, ó, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. Qual ofício? De fazer imagens de escultura em tributo a Diana. Então era um comércio que dava muito dinheiro, né? As pessoas compravam muitas imagens de esculturas da deusa Diana. E aí no 26 eles disseram assim, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, que é a Turquia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Olha só. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruído a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Olha só então o tumulto que Paulo arrumou na pregação dele das imagens de escultura, né? Porque nós vamos ver também, irmãos, que quando o evangelho acaba atacando o bolso de alguém, há muita revolta e há muita perseguição. Porque o evangelho não nos chama para sermos ricos. Às vezes acontece do Senhor nos prosperar por algum propósito, mas o propósito principal do evangelho não é esse. E aqui Paulo estava atacando a fonte de riqueza de uma nação inteira. Da nação de Éfeso inteira. A grande parte do comércio era sustentado pelo comércio adiano. E aí eles abominaram a Paulo, tentaram matar a Paulo, fazer tudo que é de ruim para Paulo. E ali o Senhor salvou Paulo com grande mão, deu um grande livramento a Paulo ali, porque praticamente uma nação inteira estava se levantando contra ele. Então, para vocês verem o nível de atrevimento e de coragem do apóstolo Paulo, né? É como se proporcionalmente, nos dias de hoje, eu fosse lá no Vaticano e falasse contra todas as imagens de escultura levantadas no Vaticano. Era mais ou menos proporcionalmente isso que o apóstolo Paulo fez, mais ou menos. E era muita ousadia, né? Era muita coragem, realmente. E aqui, depois dessa passagem de Éfeso, muitas pessoas se converteram, começaram a queimar livros, né? Livros esotéricos, que faziam adoração a outros deuses. Então, a pregação de Paulo teve grande efeito em Éfeso. Muitos corações foram convertidos. E mais para frente, Paulo iria escrever uma carta, a carta aos Efésios, que leremos mais para frente. E acho que aqui em Atos, vou parar por aqui, porque depois vai ter uma parte importante que eu quero pegar com vocês mais para frente. Então, acho que eu vou até aqui. Porque essa parte agora que... Depois vai ter uma parte, irmãos, que vocês vão ver que Paulo ele vai ser perseguido em Jerusalém e vai ser enviado para Roma. Como a gente vai fechar Atos a semana que vem, eu vou deixar para fazer essa parte de uma vez, senão vai ficar meio quebrado. Vocês vão pegar a história pela metade. Então eu vou parar Atos por aqui. Vou pegar Levítico rapidinho. Levítico, basicamente, o que teve de importante? Teve o capítulo 18, que falou das uniões ilícitas, né? Eu garanto para vocês, irmãos, que quase todos nós já nascemos crendo em Levítico 18. Por exemplo, vou dizer por mim, nunca passou pela minha cabeça me deitar com a minha mãe, com a minha tia, com as minhas primas. Nunca passou pela minha cabeça me deitar com um animal,
ou me deitar com alguém do mesmo gênero. Isso já veio inato em mim. A minha natureza já abominava antes mesmo de ser ensinado sobre isso. Mas nós vamos ver aqui que o Senhor deu uma lei escrita para os judeus, né? Das práticas sexuais das quais eles deveriam se apartar, das práticas ilícitas, né? Então, primeiro Moisés coloca as relações ilícitas com seus parentes mais próximos, né? Inclusive os não consanguíneos, por exemplo, sogro com nora, mesmo que não compartilhem o mesmo sangue, ainda assim o Senhor impede determinadas uniões de serem feitas. E depois que o Senhor faz essas distinções mais íntimas, ele coloca duas relações ilícitas que ele abomina. A zoofilia, que é a relação com animais, e a relação homoafetiva, né? Que ele pontua aqui bem. Nós vamos ver que isso, em Romanos novamente, que isso não é uma instrução que seja restrita ao Antigo Testamento, mas vamos ver em Romanos 1 que isso vai ser reafirmado no Novo Testamento. Então aqui, como que o homossexual deve agir? Eu já falei isso em outra passagem, Jesus já abordou esse tema, e falou que é o homossexual que não conseguir, que tem essa pulsão dentro de si, cabe a ele o celibato. Uma atitude parecida com o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele não necessariamente era um homem homoafetivo, mas eu acredito que ele tenha sido um homem sem pulsão sexual. Ele é um homem que conseguiria viver uma vida de solteiro sem grandes chamas, sem grandes pulsões. Diferente de nós que casamos. Acredito que todos nós que casamos não só para ter uma parceira, a qual nós amamos, ou uma mulher de mesma forma, mas porque carregamos uma pulsão a qual nós não conseguiríamos controlar de modo solteiro, e por isso nos casamos. Então aqui, ao homossexual, cabe o celibato, porque ele não vai conseguir desfrutar isso, ou orar ao Senhor para que o Senhor consiga fazer uma transformação, e que ele consiga realmente se afeiçoar uma pessoa do gênero oposto. Eu só conheço 2 casos, pessoalmente, onde isso aconteceu. Um caso, eu não sei se vocês viram o testemunho do Lucas, ele já testemunhou na Caris, um testemunho lindo. Algum de vocês estava presente no testemunho do Lucas? Ele nos visitou, ele não é da Caris, mas ele é... Qual que é o ministério do Lucas, Mo? Da MED. Ele hoje é um pastor da MED, mas ele teve um passado de homossexualidade, até pegou AIDS na adolescência. E depois que ele se converteu, o Senhor conseguiu verter essa pulsão. E ele se casou com a Brenda, tem um relacionamento conjugal normal hoje com a Brenda, estão tentando até ter filhos. Então esse foi um caso que eu testemunhei de perto. E foi testemunhado na Caris antiga, a Caris que ainda estava na Armando Arruda Pereira, né? A unidade antiga da Caris, foi onde ele testemunhou. Ele deu esse testemunho. E tem um pastor muito famoso, que também passou pelo mesmo episódio, que foi o Flávio Amaral. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Mas se vocês quiserem ver, colocam depois testemunho Flávio Amaral. E vocês vão ver a mesma libertação. Então, Flávio Amaral teve um passado de muitas relações homoafetivas. Quando ele se converteu, o Senhor conseguiu verter também. Então ele conseguiu se casar com uma mulher, teve filhos, e hoje vive uma vida maravilhosa, uma vida conjugal normal. Então pode acontecer isso também com o homossexual. Às vezes essa pulsão vai ficar como um espinho na carne, não vai ser retirado pelo Senhor e não vai ser virado, e vai restar o celibato a este. Mas às vezes o Senhor pode fazer uma obra e pode virar essa pulsão para o sexo oposto, que é o de nossa natureza, na qual o Senhor nos destinou, quando fez Adão e Eva. Então aqui é uma palavra para todo aquele que carrega uma pulsão homoafetiva, das formas que o Senhor pode trabalhar nesta vida, né? Porque o crente está muito acostumado a condenar o outro ao inferno, mas não aplicar um caminho para o qual este possa andar. Então aqui são as possibilidades para um homoafetivo genuíno, que realmente carrega essa pulsão. Em Levítico 19,
Foi um capítulo muito interessante, irmãos. Ó, no 19, deixa eu ver de onde. Então, Levíticos 19. O Senhor vai dar algumas instruções muito interessantes que tem a ver com o nosso dia a dia. Muito válido para os dias de hoje. Então, Levítico 19. Deixa eu ver a partir de qual que eu vou começar. Eu acho que a partir... Do que? Então, Levítico 19... 15? A partir do 15... É o que eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Amor, ela não entendeu. Do 11. 19 e 11. Tá bom. Então, no 19 e 11 diz assim, ó. Então começa: não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do Senhor seu Deus. Agora eu te pergunto, irmãos, uma pergunta agora, hein? Qual que é a semelhança entre não furtar, não mentir e usar de falsidade? O que que esses três pecados têm em comum? Vamos ver se vocês pegam. Eles têm uma coincidência, esses três pecados. Vamos ver se vocês pegam. São tudo a mesma coisa. Isso, e essa mesma coisa é o quê? O que que eles têm de semelhante? Que você tá falando de uma outra pessoa? Não, pensa na pessoa que está pecando, que está fazendo esse pecado. Então a pessoa que furta, que mente e que usa de falsidade, esses três pecados têm uma coisa em comum. Mau caráter. Não, isso todo pecado é. Todo pecado é mau caratismo. Mas aqui, a semelhança é que todos esses pecados são praticados em oculto. Então, quando a gente furta, a gente rouba às escondidas, a pessoa não vê que a gente está roubando, né? Quando a gente mente, a pessoa não sabe que nós estamos mentindo, né? Porque ela não consegue ler a nossa mente. E a falsidade também não. Às vezes a pessoa pode falar que te ama, mas por dentro ela te odeia, ela te inveja, ela te abomina. Então, o que o Senhor quer dizer quando ele fala não furtem, não mintam, não usam de falsidade? O Senhor quer dizer, pratique as suas obras sobre a luz, entendeu? Não façam nada na realidade na qual o seu coração saiba que ao oculto é mentira. Então esses pecados, esses três pecados são praticados em oculto, nas sombras, sem que o outro saiba. Você vê que interessante, né? O Senhor, eles são diferentes, né? Porque o furtar, né, é pegar um objeto que não é seu e apropriar-se dele, né? E o mentir é diferente, né? É a não correspondência do que você está falando com a realidade. Só que esses três pecados, eles são semelhantes em relação todos são praticados em oculto, né? Essas são nessa semelhança. E aí, continuando aqui no 12, no 13. Não oprima, nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Esse daqui é muito engraçado, irmãos. Porque É engraçado, isso é legal. Né? Esse é legal. E esse me agonia. Eu tenho uma diarista que trabalha para mim. Quando ela fecha a porta de casa, quando eu escuto que ela fecha o portão, eu já faço o Pix. Imediatamente. Ela acabou o trabalho, eu já pago no ato. Porque me dá uma angústia quando a pessoa trabalhou e eu sei que ela tem que receber aquilo e não entrou para ela ainda. Então, o que o Senhor está falando aqui, né? O trabalhador trabalhou, ele suou, né? Precisa receber. Exatamente, né? E tem muita gente, eu mesmo e a Dessa somos alvos de muita procrastinação, né, amor? Sim. Em relação a isso. Das pessoas procrastinarem e demorarem. Mas de mesma forma, por essa empatia também a gente receber, a gente não quer esse mesmo mal para o próximo, né? Que a gente poderia falar assim, né? Ah, o pessoal tá me pagando atrasado, eu vou pagar atrasado também, né? Deixa eu devolver mal com mal, né? Mas você sabe o constrangimento quando você precisa que aquele dinheiro entre naquele dia e ele não entrou. E a sua agonia, porque você precisava daquele dia às vezes, né? Às vezes você está contando com aquele dinheiro, né? Então olha só como é importante, como é atual essa palavra, né? Como ela vale muito para os dias de hoje. Acho que eu ouvi isso umas 5, 6
6 vezes nesse capítulo aqui. Aham. Tem uma coisa assim que persegue a gente, é tão real isso. Nos dias de hoje, a pessoa atrapalhou. Eu tenho uma moça que ela limpa o salão. Cara, eu peço para ela, me avise quando você terminar, que eu já quero fazer o... Exatamente, é isso aí. Então, bateu o portão, já tô fazendo o Pix já. É mais ou menos isso. Exato. E olha no 14 agora que interessante, irmãos. Eu quero que vocês peguem um espírito, tá? Tentem entender o espírito. Ó, não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Qual que é a semelhança de amaldiçoar o surdo e de pôr tropeço diante do cego? Vê se vocês pegaram o espírito. Fazer o pecado às escuras. Não, aqui é um pecado de maldade absurda. Vamos ver se vocês pegaram o espírito. Pergunta para vocês. O surdo consegue escutar uma maldição? Não. O cego consegue ver uma vala que você cavou para ele tropeçar? Não. Ou seja, você está fazendo uma maldade da qual a pessoa não vai poder se defender dela. Você está fazendo uma maldade contra o indefeso. Você percebeu o espírito? Né? Por isso que o Senhor falou, não amaldiçoe o surdo. Porque você sabe que o surdo não vai escutar a sua maldição. Você está ofendendo ele, não vai poder se defender. E o cego não vai ter visão para poder desviar da cova que você cavou para ele. Então isso é muito perverso. Quando você realmente... Você decide machucar uma pessoa que você sabe que ela não tem condições de se defender e de retaliar. Você percebe o nível da maldade? Isso, mas aí Deus já está avisando, né? Ele está vendo. Exato. Exatamente. Lembra daquele salmo que a gente leu na semana passada? Que falou assim, aquele que fez os ouvidos não ouve, né? E aquele que fez os olhos não vê, né? A gente leu isso no Salmo na semana passada, né? E aí, continuando no 15. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre. Então, não é porque é pobre que é justo, né? Nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. E não julgar pela aparência, né? Porque a gente tem a mania de achar que o rico sempre vai ser injusto e o pobre sempre vai ser justo, né? Mas nem sempre, né? Não é, isso é claro. E aí, no 16, não ande como mexeriqueiro. Vocês lembram o que é mexeriqueiro? Fofoqueiro? Exato, perfeito, Vânia. Nem atente contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Parece o Senhor Jesus falando aqui, né? É total. Então, porque as pessoas têm mania de falar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, né? Vocês já ouviram isso? Mas o Ari não concorda muito não, viu? Hã? O Ari não concorda muito não. Mas quem que está falando essas palavras aqui? O Pai ou Jesus? Essa palavra que está falando é o Pai. É o Pai. Então, a grande diferença entre o Pai e Jesus é o contexto nos quais eles falaram. Porque na época que o Pai falava, o mundo era perverso nesse nível. Uma nação conquistava a outra através da guerra e do sangue, né? Eram dias muito difíceis e a palavra se adaptava ao contexto da época, né? O próprio apóstolo Paulo pregou muitas coisas contextuais, né? Por exemplo, na época que o apóstolo Paulo pregou, a mulher não podia sequer falar no culto. Vocês viram? Entendeu? Só que esse era um contexto judaico de profunda submissão da mulher ao homem judeu. Era contextual na época. Isso não acontece hoje na Caris, né? As mulheres têm total liberdade para se expressarem, para testemunharem e até para pregarem, né? Mas você vê que por contextos diferentes, às vezes, a gente acaba achando que as pessoas são diferentes, né? Mas aqui nós vemos que a palavra do Senhor é imutável, né? Ele pediu para amar, para não se vingar, na semelhança do Senhor Jesus no monte. Então é importante tentar enxergar, nas palavras do próprio Pai, o como que ele e Jesus não destoam, como eles são realmente, né? Estão no mesmo espírito e no mesmo ensino.
E aqui de Levíticos, eu vou fazer um salto muito rápido em Salmos. Em Salmos, irmãos, aconteceu uma coisa muito interessante. Que os Salmos, eles acabaram falando em sequência um com o outro. Ó. Então aqui, acho que eu não vou ter tempo para falar isso para vocês. Mas que eu quero que vocês prestem atenção. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Então aqui, a partir do Salmo 103, vai estar falando da graça de Deus. Então Davi vai começar a introduzir da graça de Deus. O 104 é um dos salmos mais bonitos da Bíblia, disparado. Esse aqui, eu vou ter que ler porque é muito maravilhoso. Eu vou até ler como um caráter de despedido, o 104. Porque o 104... Hã? O 104 eu vou ser forçado. Eu vou ser forçado a ler. Porque, olha só que maravilhoso isso daqui, ó. Bendiga minha alma o Senhor, Senhor meu Deus, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Olha só agora, começa aqui, ó. Tu estendes o céu como uma cortina. Olha só. Pões nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Faz aos teus anjos ventos, aos teus ministros labaredas de fogo. Olha agora, no 5. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram. Com a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Olha só. Então, o Senhor criou todas as coisas, os céus, a terra, os mares, e agora ele vai mostrar os cuidados de Deus com os animais. Olha só. Então, tu fazes rebentar as fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Então, as águas que descem das nascentes, né? Olha só o que essas águas fazem. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso, olha só. E por entre a ramagem, ela se põe a cantar. Do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, ó, agora o alimento dos animais, dos herbívoros, olha só. E as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o pão que lhe sustém as forças. Olha só. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Olha só o quanto de detalhe que o Senhor fez, pensando em toda a criação. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Então, para cada espécie, o Senhor pensou numa coisa diferente. Ele teve cuidado com cada espécie do planeta. Os altos montes são das cabras montesas, olha só. E as rochas, o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora de se pôr. Envia as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Porque o Senhor, pela noite, faz os leões e as hienas irem à caça buscar o seu alimento. Olha só. E vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Aí olha o 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã, que formaste para nele brincar. Olha só. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Olha o que nós somos, irmãos, no fim.
Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por tuas obras. Com só olhar para a terra e a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Então aqui, irmãos, eu vou encerrar com o 104 hoje. Mas por que eu li o 104? Vocês perceberam o nível de amor e de cuidado com toda a criação? Vocês conseguiram perceber? E ele sentadinho onde ele está, tudo funciona. Lindamente. Exato. E para cada espécie ali, isso que é maravilhoso. Né? Para cada espécie, é como se para cada espécie ele destinasse um pedacinho para aquela espécie. Isso é para aquilo. Então, eu tinha muita dificuldade de adorar o Senhor. Eu sempre fui muito de ler a palavra, de entender, interiorizar e praticar. A adoração sempre foi difícil para mim. Mas no 104 foi a primeira vez que eu entendi por onde começo a adorar ao Senhor. Eu começo a entender a criação, como que Ele ordenou as coisas, como Ele fez tudo para nós, inclusive o sábado, né? Que foi um momento de discussão para os judeus lá com Jesus, né? Inclusive o sábado. Então, a partir do 104, eu comecei a entender como na minha oração eu consigo glorificar e louvar o nome dEle. É só retribuir essa gratidão de tudo que Ele faz para a gente todos os dias, né? Dele fazer o sol se levantar, né? De ter plantas, animais na nossa geladeira para nos alimentarmos e saber que isso só foi possível porque o ciclo da vida foi mantido por Ele, né, Ari? Que nem você falou, do trono dele todo o ciclo da vida se manteve, né? Tudo se manteve. Então o animal que se decompôs, que morreu, né? Alimentou as bactérias, os fungos, né? Aquela terra ficou com vida, gerou planta, o herbívoro comeu, o carnívoro comeu, né? E depois, toda essa cadeia acontece todos os dias, e os animais migram um determinado tempo que o Senhor estimou que eles migrem. Então o 104 aqui fica para vocês como um salmo de referência, quando vocês tiverem dificuldade de glorificar e louvar ao Senhor, está aqui um bom exemplo de um bom salmo. O 104. O 104. Ele nos norteia, cada salmo você vai ver que ele vai te ensinar algo muito profundo. Como aquele salmo de Davi que a gente leu, lembra? Que é aquele salmo de arrependimento, né? Aquele salmo de pedir um coração novo, de se arrepender e de ter um coração, pedir para o Senhor tirar o coração de pedra e pôr o coração de carne. Aqui já é um salmo que nos ensina a contemplar todas as obras que vieram pela mão do Senhor. E aí verdadeiramente glorificá-lo pelo que Ele é, né? Porque nós o glorificamos muito pela salvação que Ele nos dá, né? Pela graça que Ele nos oferece, pelo perdão dos pecados. Mas olha tudo isso que Ele fez, né? Se não é também ser digno de louvor. Por tamanha obra aqui do Salmo 104, né? Por essa descrição maravilhosa. Eu vou terminar no 104, porque os salmos restantes seriam açoites. E vamos terminar com o que é bonito hoje, tá? Mas, o que eu quero que vocês entendam? Na semana que vem, eu vou pegar a continuação para vocês entenderem como que o povo foi ingrato a este Deus aqui que nós vimos, entendeu? Então, depois de tudo isso que ele fez, e mais um pouco, né? Porque aos hebreus ele foi ainda mais bondoso, né? Ele tirou eles do jugo do Egito, né? E fez todas aquelas maravilhas, né? Então, os salmos subsequentes, vocês vão ver que a resposta do povo não foi uma resposta tão positiva a esse Deus maravilhoso que nós testemunhamos no 104. Então, eu vou parar por aqui. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram aprofundar? Olê, Oi. nos casamentos lícitos aqui, Certo. eu tenho um pessoal que é primo casado com primo. Certo. Isso é um pecado hoje ou não mais? Não, primo com primo, eu acho que não está nem em Levítico. Eu não achei em Levítico aqui. Não tem. O mais distante que eu achei, Vânia, foi você pegar a... Você não poderia nem se relacionar com a mulher do seu tio consanguíneo. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho o tio irmão da minha mãe, né?
e ele tem uma esposa, certo? Essa esposa, ela não tem laço de sangue comigo. Mas o Senhor proibiu esse relacionamento ainda assim, porque ela é a mulher do meu tio. Eu estou descobrindo a nudez do meu tio. Exatamente. Mas ela não carrega laços de sangue comigo, né? E se você for ver, você se relacionar com a filha do seu tio, não tem proibição. A gente não acha essa cláusula aqui em Levítico. Mas a questão de primo com primo no passado era mais por um medo de anomalia genética, né? Dos filhos nascerem, né? Com determinada deformidade, né? Mas em Levítico a gente não achou essa proibição em relação a primos. Acho que o mais distante que eu vi aqui foi se relacionar com mulher ou marido de tio ou tia, né? E sogra e nora é mais óbvio pra gente ainda, né? É muito óbvio que não devemos relacionar nem o sogro com a mulher do seu filho e vice-versa, né? Então, não, Vânia, não tem proibição de primo com primo. E é um relacionamento bem comum, viu? Eu conheço muitos relacionamentos. Nossa senhora, é bem comum. Eu tenho uma família que só casa primo com primo para não dividir o patrimônio. Tá? Ah, é? Olha só. Vamos falar de fofoca, não. Não vou falar disso não. Olê, Oi? é só uma curiosidade. Aham. Os testemunhas de Jeová Certo. tem esse negócio de não doar sangue. Aham. Tem alguma coisa a ver nessas proibições de comer sangue? Você sabe me explicar? Do sangue, eu acho que era uma questão deles se contaminarem com o sangue. É como se o testemunho de Jeová ele pertencesse àqueles que serão salvos. Então toda seita ou todo pensamento sectário, nem todo mundo pensa assim. Por exemplo, eu batizei na congregação cristã. Vocês conhecem a congregação? Congregação Cristã do Brasil? É aquela que é as mulheres de um lado, homem de outro. Isso, do véu. Do véu. Então, muitos irmãos, eles carregam o pensamento de que lá é a verdadeira graça do Senhor. E por isso eles acreditam, mas isso são alguns irmãos, né? Que quem não for da congregação não será salvo. E esse pensamento, às vezes, acontece também no em alguns adventistas e em alguns testemunhos de Jeová. Então, é como se eles recebessem um sangue de uma pessoa, de um não testemunho de Jeová, é como se eles fossem contaminados com este não salvo. Entendeu? De certa forma. É como se a maldade fosse transmitida via sangue, sabe? De modo mais direto seria isso, que é um grande perigo é o grande perigo do crente, né? Ele achar que determinada placa irá salvá-lo, né? E não Jesus Cristo, né? E não o sacrifício do Senhor. Então geralmente é isso, Vânia. É mais por conta disso que eles não aceitam. Mas pode também ter uma ligação com aquela prática de você não consumir o sangue, né? Porque você está consumindo a vida. De consumir a vida, né? De você se abster do sangue Então, em parte, pode ser de se abster de qualquer sangue, né? Então não pode entrar sangue nenhum. Nem mesmo um sangue que não ingerir pela boca, mas pelo vaso, entendeu? Pode ter a ver com essa proibição. Então o sangue não vai entrar de jeito nenhum no meu corpo. Mas pode ter a ver também com... Ninguém vai me contaminar com o sangue de um não salvo também. Pode ter esse duplo... Porque a alma da carne está no sangue. Isso, exatamente. O tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. Exatamente. Então, eles podem ter pegado também esse versículo e aplicado neles. Então,
aquele sangue daquela pessoa que está entrando em mim, eu estou ingerindo aquele sangue. Mas é um consumo que não é um consumo de você matar para comer, né? Você está consumindo porque está entrando na sua corrente sanguínea. Só que imagina, às vezes o judeu, uma curiosidade agora, o judeu ortodoxo ou messiânico, não importa se é o judeu, se ele é messiânico ou se ele é ortodoxo, há uma lei na qual o judeu ele pode quebrar se for para manutenção da vida. Então, se for para preservação da vida, você pode quebrar o mandamento. E Jesus usou o exemplo de Davi para isso. Lembra o que Davi fez? Agora que a gente está lendo o livro de Êxodo e de Levítico, fica claro o pecado de Davi. O que Davi fez? Dentro da tenda, dentro do tabernáculo, lembra que tem aquela parte interna que o sumo sacerdote entra? Antes dos Santos dos Santos. Então tem o lugar santo, onde tem a mesa da proposição, tem os pães, tem o castiçal, tem o incensário. Então, aquele pão só poderia ser pego e comido por um sacerdote. Só que Davi, para preservar a vida das pessoas que estavam com ele, ele tomou esse pão e para eles não morrerem de fome, ele partilhou esse pão. Então, nessa cláusula, se for para manutenção da vida, é lícito que você pratique um pecado, sendo que você está visando preservar a vida, que é o bem maior que Deus nos deu, que foi o fôlego de vida na nossa carne. Então, o testemunho de Jeová, se por conta dessa negação desse sangue uma pessoa vir a morrer, eles estão cometendo um pecado muito grave. Porque a preservação da vida é mais importante do que esse legalismo que fará uma vida morrer por não aceitar um sangue. Entende, Vânia? Sim. Então, ainda assim, eles estariam pecando. Se fosse para preservar uma vida, seria lícito para eles aceitar esse sangue. Entendeu? Então, eles não entenderam o que Jesus quis dizer quando ele mencionou o rei Davi ali. Entendeu? Eles estão faltando com aquele espírito de preservação da vida. Mais alguém, gente? Pode falar, mano. O Ari falou para perguntar mais nada, não, porque eu vou te explorando. Imagina! Não, chega. Por hoje chega. Tem meia bíblia de perguntas, tá? Mas não tem mesmo, não? Eu fico aqui até às 11, se precisar. Não, por hoje não. Não? Ô, Leo, o Ari falou Eu não que quero ficar Deus era muito ruim, sozinho. viu? Papai. Theo, espera aí. O Ari fica toda vez que o Ari lê Levíticos, ele fala que Deus é muito ruim. Eu falei, você não viu nada aí. Você não viu nada ainda, Ari? Vai piorar. Vai piorar, Ari. Você tem que ter muita força. Se as pessoas vão fazer a pergunta aí, que aqui já foi, tá bom? O que foi, amor? Você vai ter que ter muita força ainda, tá? Eu vou orar aqui para encerrar, tá? Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por mais este encontro. Obrigado, Pai, por esta palavra, por nos tornar claro, Senhor, o trajeto do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, Senhor. O quanto que gregos e turcos, Senhor, o povo de Gálatas, o povo de os Efésios, Senhor. Quanto que o Evangelho chegou a todas aquelas etnias, Senhor. Como que eles se converteram grandemente pelo ministério do apóstolo Paulo. Te agradecemos também, Senhor, pois podemos ver em Levítico 19, Senhor, que o Espírito que estava em Cristo, Senhor, permanecia em Ti, Senhor, também, no Antigo Testamento. Sabemos, Senhor, que foi um período de dificuldade, um período onde o homem era ainda mais perverso do que nos dias de hoje, Senhor. Então, nos coloque um coração puro, um coração que possa enxergar a sua bondade. Sabemos o quão difícil é ler determinadas passagens do Antigo Testamento, mas que o Senhor sempre nos mostre, Senhor, o espírito do que está escrito ali, Senhor, a essência, para que possamos pegar essa essência, Senhor, e possamos comparar com a essência do Senhor Jesus.